Bom, Verônica, primeiro eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que significa essa avaliação 4, né? Eu sei que todos estão eufóricos na instituição, mas para o nosso telespectador que está em casa, que não tem a dimensão do que representa isso, né? Essa avaliação do MEC com relação ao Unifeso. O que representa esse conceito 4 que o Unifeso recebeu? Bom, essa avaliação que a gente recebeu, ela foi uma avaliação de recredenciamento do centro universitário. Né, uma avaliação que as instituições passam a cada 5 anos. Né? O MEC vem, manda uma comissão e avalia a instituição como um todo. Então, assim, não tem um foco num curso específico, avalia todos os cursos, avalia a gestão, avalia as instalações, o corpo docente, enfim, da instituição como um todo. É uma avaliação maior do que uma avaliação de curso. Né? Os avaliadores passam praticamente uma semana. Né? A gente recebeu a comissão na véspera aí do Carnaval, passaram 4 dias na instituição, de segunda a quinta, e a gente teve, então, esse conceito 4, que, na verdade, reflete um conceito muito bom. Né? As avaliações do MEC, elas respondem a uma escala de 1 a 5, né? Sendo 5 a excelência, e o 4, então, é um conceito muito bom que poucas instituições têm. Agora, te perguntando a respeito de um dos aspectos que foram chamados a atenção, que é a relação da instituição com a comunidade, ou seja, com a cidade de Teresópolis, né? Eu sei que isso foi colocado como um ponto importante. Eu queria que você ressaltasse também, porque essa sempre foi uma política da própria instituição, né? Manter essa relação, manter essa proximidade com a comunidade. E ter o MEC reconhecendo isso e colocando isso como fato positivo, eu queria que você dissesse o que isso representa para o Unifeso. Isso é bastante expressivo, porque não somos nós falando, né? São pessoas que vieram de fora, os avaliadores, né? Na comissão que a gente recebeu, era uma professora de Alfenas, um professor de Santa Catarina e uma professora do Ceará, de Fortaleza. Então, pessoas que não conhecem bem a cidade, nesses dias que eles passaram, isso está posto, né, de uma forma qualitativa no relatório. Existe um item que fala da importância loco-regional, então também a gente teve uma avaliação muito boa, mas isso vem de uma forma descritiva pelos avaliadores, que identificaram a importância da instituição. Então, eles trazem tanto na geração de emprego e renda, né, nos estudantes de fora que vêm para a cidade, na questão do hospital, que foi marcado assim, como um cenário de prática, mas também como um locus importantíssimo, né, de assistência ao SUS para a cidade de Teresópolis. Então, assim, é a fala de alguém de fora. E aí eu acho que isso ganha um valor, né? Não é a autoavaliação da instituição, mas sim uma avaliação externa de alguém que não conhecia e conseguiu, nesses 4 dias, perceber essa importância. Agora, falando do prisma do aluno, né? O que isso representa para o aluno? O aluno que escolhe ou que vai escolher a Unifeso como a sua porta de entrada para o mercado de trabalho, né? A gente teve algumas unidades, como a biblioteca, que foram super bem avaliadas, né? Inclusive com nível de excelência. O que isso representa para o aluno que ainda tende a escolher ou não pelo Unifeso? E esse critério, né, de avaliação, ele tem alguma relação assim, com o futuro dessa profissão que o aluno vai escolher? Com certeza, é uma valorização do diploma, né, de quem sai da instituição. O centro universitário ele tinha um conceito 3, que era um conceito bom, então, na última avaliação, há 5 anos atrás, a gente evolui. Eu acho que isso mostra uma evolução, né, do grupo como um todo, de todos os aspectos, e a gente tem pontos aqui que foram avaliados como 5, a excelência, então, a biblioteca, né, a questão das políticas de extensão, que são os cursos, que tem a ver com a relação com a comunidade, enfim, tem a ver com várias atividades que a instituição tem, né, na área de sustentabilidade, na área de produção cultural, o Centro Cultural FESO ProArte, assim, que tiveram uma importância bastante significativa nesse quesito. Então, isso é um impacto muito importante para quem sai com diploma, né? Ainda mais quem tem um curso que também é reconhecido como excelência, né? Como um curso muito bom, que existem cursos que também são 4 na instituição, e com o centro universitário 4. Então, isso é muito importante, né? E, além dessa valorização do diploma, eu acho que tem um sentimento que hoje a gente está em festa, né? Os professores, os estudantes, os funcionários, porque eu acho que uma coisa que foi extremamente positiva, eu falava isso ainda há pouco agora, foi o processo da avaliação, como que
a instituição saiu fortalecida, porque os avaliadores conversam com os professores, conversam com os alunos, com a comissão própria de avaliação, com os funcionários técnico-administrativos, e os climas, a gente não participou, mas o clima dessa reunião, como foi relatado pelas pessoas que participaram, foi excelente. As pessoas dão depoimento de entrega da vida à instituição, né? Então, além da nota, que é muito importante, o processo, né, também traz um fortalecimento para a instituição e um sentimento, assim, que é um pouco do que eu falei ano passado na comemoração dos 50 anos. A gente passa por muitas dificuldades, mas a nossa força é o nosso grupo. Sem dúvida, assim, isso não é uma conquista da reitoria, da direção geral ou das direções isoladas. Aqui tem a participação de todo mundo. É a colaboração mesmo, né? Então, dos estudantes, do segmento técnico-administrativo, dos professores e da gestão, assim, sem um nível de importância de um ou de outro, né? A gente viu todo mundo empenhado e, assim, agora as pessoas comemorando essa nota 4 aí, que é da família Unifeso. Agora, essa nota também tem uma responsabilidade, né, incluída, né, nessa evolução, que é o processo de continuar evoluindo, né? Ir, quem sabe, a se tornar uma universidade, né, passar de um centro universitário para uma universidade. O que vocês esperam aí para os próximos períodos de avaliação, né? Eu sei que daqui a 5 anos vai passar por tudo isso de novo. Você espera uma nota 5, um conceito 5, já como universidade? O que você espera daqui para frente? Então, no momento final da avaliação, a gestão tem uma reunião com a comissão, e isso foi falado, né, pela presidente da comissão, né, uma sugestão que, daqui a 5 anos, em vez de pedir o recredenciamento, que a gente pedisse o credenciamento à universidade. Para isso, assim, na avaliação dela, a gente já reúne praticamente todas as condições, né? Existe uma questão importante que a gente precisa definir, que é a questão dos cursos de mestrado e doutorado, que isso, para o credenciamento à universidade, é um ponto que a gente precisa pensar. E esse ano de 2017 é um ano que a instituição está dedicada a escrever o seu plano de desenvolvimento institucional, né? Aquele que terá vigência por 5 anos, né? De 18 a 22. Então, é o momento da gente pensar isso, né? Existem outros desafios pela frente, né, que é a consolidação da educação à distância. Então, nós vamos pensar, né? Óbvio que eu não sei se a gente miraria o 5, né, porque hoje a gente tem praticamente o 5 voltado mais para as universidades públicas, né? Mas é óbvio que a imagem objetiva é essa. Se a gente vai ter o credenciamento para o centro universitário, pode ser que daqui a 5 anos, é uma coisa que a gente vai amadurecer esse ano e nos anos que vão seguir, 2018, 2019, para a gente reunir as condições e também não querer dar um passo maior do que as pernas, né? Essa é a ideia. Então, a gente identificar... a gente tem um ano aí difícil, né? A nossa captação ela não foi uma boa captação. A gente já tinha feito uma previsão pessimista mesmo por conta da crise, e a nossa previsão pessimista se fez, né? A gente tem sempre essa questão da instabilidade, né, com a questão do SUS, né? Então, hoje, a gente tem uma relação de sustentabilidade financeira que não nos permite a quantidade de investimento que a gente gostaria de fazer, né? Então, isso baliza muito, né, assim, acaba colocando um limite nos sonhos, né? Mas o sonho é esse, né, que a gente seja um 4 maior do que esse. As pessoas brincavam que eu falava que eu queria um 4 gordo, né? Assim, um 4 quase 5, e foi, né? Então, que a gente tem uma avaliação melhor que essa, né? Uma coisa que é muito gratificante é a gente ver que questões que nós éramos 2, né, nós passamos para 4 em 5 anos. Então, isso que é importante, você se comparar consigo mesmo, né, como instituição, e perceber que você está crescendo. Então, essa é a proposta pé no chão. Agora, se vai ser universidade, enfim... a gente vai definir aí nos próximos anos.